A paz esteja com vocês, meus irmãos. Hoje eu estava lendo o livro de Esther, no capítulo 4. E lá está falando que, assim, eu vou contar um pouco da história de Esther para vocês poderem entender. Esther, que na realidade o nome dela era Hadassa, ela foi, por não ter pai nem mãe, foi criada por um primo, Mardoqueu, que era judeu. Ela era judeia, uma moça pobre. Não sei se era tão pobre, mas não era da realeza. E ela vivia lá na Judéia. E o rei, ele fez um decreto que a esposa dele não cumpriu. Então ele ficou muito bravo e destituiu a rainha do seu reinado e mandou ela embora, né? Separou. Aí ele foi aconselhado procurar moças formosas para casar de novo. E ele mandou fazer uma busca lá na Judéia por moças que fossem formosas, né? Que fossem bonitas para ele casar. E a Hadassa foi convocada também. Chegando lá, ele se agradou muito dela, porque ela era muito bonita, muito formosa. E fez dela rainha. E ela passou a ser chamada Esther. Então, quando o seu povo precisou dela, houve uma situação lá, né, que os judeus precisaram dela, ela ficou com medo. Ela ficou com medo e queria dar um outro jeito, né, com medo e insegura, medo de acontecer alguma coisa com ela. Mas aí o pai adotivo dela mandou uma mensagem falando que mesmo que fosse dado um jeito na situação, se não fosse por ela, ela ia perder a bênção, que tinha que ser por ela. O que eu quero dizer com isso? Então ela perdeu o medo e agiu conforme Deus colocou no coração dela. Ela jejuou 3 dias, ela e as moças que cuidavam dela, que ficavam com elas criadas, jejuaram 3 dias e pediu para o pai dela adotivo jejuar com o povo também 3 dias para impedir a intercessão de Deus. Então ela superou o medo dela e fez esse propósito. E o que eu quero dizer com isso é que assim, Deus nos coloca, seja na família, seja no trabalho, numa posição e que a gente possa interferir, ajudar uma pessoa que esteja sendo injusto, né? Uma pessoa que esteja sendo tratada injustamente ou inocente. E muitas vezes a gente não age assim por medo de ser repreendida, por medo de sobrar, né, pra gente. E a gente perde a chance de cumprir o que Deus pediu pra gente. Se Deus colocou a Esther naquela posição de rainha, é porque ele tinha um propósito na vida dela. Ele queria que um dia ela pudesse ajudar os dela, né, o povo dela. E ele faz isso com a gente. Ele coloca a gente numa posição, no serviço, no meio dos amigos. Às vezes os amigos acham que a gente é um porto seguro e a gente disfarça, dá um jeitinho e sai daquela situação. Mas se Deus colocou a gente nesse patamar, nesse lugar de destaque, é porque ele tem um propósito, é porque ele quer algo da gente. Então, não sejamos tão medrosos, tão desculpa a palavra que eu vou usar, mas é covarde, né? De não assumir aquilo que Deus nos deu. Porque se ele colocou a gente naquela situação, é porque ele
confia na gente, porque Ele vai estar com a gente, vai dar força e vai dar meios para a gente sair daquela situação e ajudar quem precisa. Sejamos, quando aparecer, surgir uma situação dessa na nossa vida, vamos entrar em comunhão com Deus, pedir a Ele para nos dar força, para nos mostrar o que Ele quer que a gente faça, o que Ele quer que a gente faça exatamente, que Ele vai falar no nosso coração. Ele não fala por meio de como é que eu falo, de revelar. Ele se revela assim, às vezes ele se revela até por meio de um estranho ou de uma palavra qualquer que a pessoa fale, que aquela palavra toca o nosso coração e a gente vai entender que ali foi uma mensagem de Deus, que ali foi foi Deus que quis que você ouvisse aquilo, para você entender que ali é o que Ele quer que você fale. Às vezes Ele fala através da Bíblia, às vezes Ele fala através de um pastor, de um padre, ou de um amigo, ou de um parente, ou mesmo de um desconhecido. Se você estiver em comunhão com Ele, estiver pedindo para Ele te mostrar o que Ele quer de você naquele dia, naquela hora, Ele vai falar com você através de uma dessas maneiras. Ou até mesmo, às vezes, se você ficar em silêncio, falar com Ele, ficar em silêncio esperando a resposta, Ele vai te dar. A resposta vai vir no seu coração. Amém? Então, fiquem com Deus, que a palavra de Deus esteja sempre com vocês.